Boa noite, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite linda, nessa noite maravilhosa, nessa noite especial, que antecede aí um final de semana prolongado. Eu gostaria de ler uma palavra com você e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Antes de lermos essa palavra, eu gostaria de pedir que você curtisse a página da igreja, que você escrevesse para algum amigo, para que essa palavra possa estar chegando, indo mais longe e atingindo corações. Para mais pessoas você enviar, mais pessoas poderão curtir e ouvir a palavra do Senhor. A palavra que eu queria compartilhar com você está no livro de Atos, capítulo de número 3, verso de 1 a 10, mas nós vamos ler só os 5 primeiros versículos. É Atos, capítulo 3, de 1 a 10, mas nós, para ganharmos tempo, vamos ler até o versículo de número 5, ok? O texto diz o seguinte: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona, para orar, e era trazido um homem que desde do ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, olhando firmemente para ele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Muito bem. Essa palavra em Atos dos Apóstolos descreve o início da igreja cristã, é o primórdio da igreja, e eu queria ver com você 5 virtudes que precisamos ter na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de uma comunidade, mas você sabe que igrejas são pessoas, sou eu e você. Então, essas virtudes devem fazer parte de uma igreja coletiva, de um conjunto de pessoas, mas também, claro, na igreja do Senhor, individualmente na tua vida e na minha vida. 6 virtudes indispensáveis, 6 virtudes que devem fazer parte da minha vida e da tua vida. Na forma que eu for compartilhando aqui, você tem que ir olhando para você e você se aperceber se essas virtudes fazem ou não parte da tua vida. Se não fazem, você tem que pedir urgentemente a Deus que te ilumine, te dê direção, te dê graça para que você venha viver essas virtudes, porque são virtudes que Pedro, que João, que os apóstolos tinham, que a igreja nos primórdios aqui tinha de sobra. Primeira virtude você vai encontrar no verso de número 1, onde vai dizer que Pedro e João subiam ao templo para orar por volta das 3 horas da tarde. Muito bem, a igreja, tanto coletivamente quanto individualmente, a igreja precisa ter essa experiência da oração. Precisamos sair apenas da sabedoria, do intelecto da oração, passarmos a termos uma vida de praticidade de oração. É na oração que essa igreja nasce, é numa atmosfera de oração que essa igreja nasce, e é nessa atmosfera de oração que milagres acontecem nessa igreja. Então, primeira virtude a ser cultivada, primeira virtude a ser vivida por mim e por você, é a virtude da oração, na qual nós podemos, então, buscar a Deus, interceder a Deus por nós, pelos homens, e assim sucessivamente. Segunda virtude você vai encontrar no verso de número 6, onde o apóstolo Pedro diz, aquele homem espera receber dos apóstolos ouro, prata, e o Pedro diz, olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro tinha aqui, o que nós como igreja de Jesus precisamos ter, é um conhecimento pessoal do poder de Deus. Pedro, veja a palavra de Pedro. Pedro diz, eu não tenho ouro e prata, mas eu tenho algo. E o que ele tem, esse algo que ele tem, é um
conhecimento pessoal, é um conhecimento vivido por ele, é um conhecimento onde ele pessoalmente já tinha andado sobre as águas, conhecimento do poder de Deus, ele está vivendo uma atmosfera do poder de Deus. A Bíblia diz que ele passa e as pessoas eram levadas até ele para que a sombra dele projetasse até as pessoas, para as pessoas serem curadas. Claro, então, isso é conhecimento pessoal, vivido, experimentado. E nós, como igreja, precisamos viver essa virtude da experiência pessoal do poder de Deus. Não apenas sabermos no intelecto, não apenas saber porque acontece na vida dos outros, mas nós precisamos saber de nós mesmos. A terceira virtude é precisamos ter sensibilidade. Se você olhar para o versículo de número 4, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus você levanta, e diz que ele, olhando para eles, Pedro então agora vai pegar pela mão. Pedro teve esse discernimento. Pedro olhou para aquele homem e teve um discernimento de espírito que aquele homem necessitava de uma ajuda de Deus, de um toque de Deus na sua vida. Então nós precisamos viver, nós como igreja, nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa virtude da sensibilidade, a qual Jesus tinha e tinha de sobra. A Bíblia vai dizer por vários textos que Jesus olhava para as pessoas e Jesus via as pessoas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, sem direção, sem orientação, sem graça. Isso é sensibilidade. Isso é você olhar para as pessoas com um coração cheio de sensibilidade. Pedro, João, os discípulos, essa igreja aqui do Atos dos Apóstolos tinha sensibilidade. Então veja, 3 virtudes indispensáveis: a oração, conhecimento pessoal do poder de Deus e sensibilidade. 4ª virtude, você vai encontrar aí no versículo de número 6, é envolvimento. Não adianta você ter conhecimento do poder, não adianta você orar, não adianta apenas você ter sensibilidade. Se não houver um envolvimento, Pedro se envolveu com aquele homem. Pedro disse, levanta, beleza, deu a palavra de poder, palavra de fé. Mas também o texto vai dizer que Pedro pegou pela mão e ajudou a ficar em pé. O que é isso? Envolvimento pessoal. Olha quanta virtude, querido. Olha quanta virtude. Oração, conhecimento do poder. Olha quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa. Quantas virtudes que nós, como igreja, precisamos ter. Envolvimento. Você tem se envolvido com pessoas? Você tem estado com pessoas para ser bênção na vida das pessoas? Veja, Jesus até era criticado pelo seu envolvimento com pecadores. Jesus se envolvia com homens, com mulheres, com pessoas. A igreja, essa igreja de Atos dos Apóstolos, aqui está dizendo que Pedro se envolvia. Ele pegou pela mão aquele homem para ajudar aquele homem a andar. E no versículo 5 diz que ele firmou, ele se manteve firme com aquele homem até os tornozelos daquele homem ficar firme. Essa é a virtude de você estar disposto a andar com pessoas. Envolver e andar, estar com pessoas e acompanhar as pessoas. Ele firmou, ele ficou com aquele homem até aquele homem se firmar. Nós também deveríamos fazer isso. Ganhar as pessoas para Jesus e ficar com ela até elas se firmar na verdade, estarem na verdade. E a 6ª virtude, querido, ainda no versículo de número 6, é a grande virtude, aonde vai dizer que Deus foi glorificado. A glória é para Deus, a honra para Deus, o louvor é para Deus. A igreja que não glorifica a Deus, a
a igreja individual ou a igreja coletiva que não glorifica a Deus, que não atribui a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ela não é igreja. Nós precisamos nos mover, existir e nos mover para glorificar a Deus, para honrar a Deus. 6 virtudes que eu gostaria que você pensasse sobre elas e eu gostaria de convidar você a refletir. Fazem parte da tua vida essas virtudes ou não? Se não fazem parte, que você busque a Deus, que você corra ao Senhor para que você viva essas virtudes. Sendo uma igreja assim, certamente vamos influenciar o mundo como essa igreja que influenciou. Querido, Deus te abençoe, que você viva aí uma semana, um final de semana, aí um feriadão abençoado na presença do Senhor. Onde você for, que Deus seja glorificado na tua vida. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o teu rosto, que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.